Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje nós vamos conversar com os líderes das entidades de servidores públicos da Assembleia Legislativa. Um bom papo com vocês. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje aqui rodeados na mesa pelas lideranças dos servidores públicos da Assembleia Legislativa. Temos aqui a Rita Amário de Brito Andrade Ferraro, que é a primeira secretária da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a FALESP, e vice-presidente da nossa federação. Gaspar Bissolotti Neto, presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ASPAL, e diretor legislativo da FESPESP. João Elígio Fonseca, vice-presidente da Associação de Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ASPAL. Desirê Sepp de Marco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sindalesp. E Filemon Reis da Silva, diretor de formação sindical do Sindalesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem. Então, veja só, nós estamos num momento que podemos dizer um momento especial aqui no Brasil, né? Um ano bem diferente, um ano que, passando o Carnaval, nos preparamos para a Copa, passando a Copa, vamos nos preparar para a eleição, aliás, eleição de presidente da República, de governador, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, e gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O que é, neste ano, esta eleição, como é que vocês estão vendo essa eleição, essa mexida nos partidos políticos, quem é candidato a governador, quem é candidato a vice, a presidente, a vice? Gostaria de ouvi-los. Bom, eu gostaria de cumprimentar você, gosto da oportunidade de você ter convidado o Sindalesp para participar do seu programa. É uma honra estar aqui, já pela segunda vez, e eu acho bastante oportuno o tema que você está trazendo. Certamente você vai trazer outros colegas servidores públicos para fazer esse debate, que é bastante relevante. E é um ano de mudanças, é um ano de novidades, é um ano também de comemorações. Aí nós tivemos a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi um acontecimento. Houve um momento político relevante anterior também à realização da Copa, que foram todos os movimentos de rua, que demonstrou para todos os cantos desse país o quanto que a população necessita de uma representação mais autêntica, como é importante que haja mudança na representação. E sendo esse momento, o momento eleitoral, aquele talvez que consagra da melhor forma o processo democrático, né? O voto é, por excelência, a maior marca dos regimes democráticos. Então, nós servidores públicos e o público e o povo, de uma maneira geral, devem aproveitar esse momento. E o momento que antecede, que é exatamente esse que agora nós estamos terminando,
no meio de tanta festividade, de um espetáculo tão bonito, perguntar aquilo que nós queremos para os próximos 4 anos, aquilo que nós esperamos dos nossos governantes e também, sobretudo, dos nossos representantes nas casas legislativas, né? Eu gostaria de lançar essa ideia e abrir também para os meus queridos amigos que estão aqui, representantes da FALESP, da ASPAL, e o meu querido colega e a quem eu presto minha homenagem, o Filemon, que é o nosso diretor de movimentação sindical. Antes até de entrar no próximo, a Rita acho que ia falar, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que também o nosso telespectador vai perguntar, puxa, mas são associações de funcionários públicos, é que nós levamos isso como uma importância muito grande. Nós estamos, na verdade, dentro do Estado, de alguma forma na administração do Estado. E nós somos os servidores, na verdade, aquela ligação do direito do cidadão que paga impostos, que vive aqui no Brasil, e o que está na Constituição ser passado para as mãos dele, o que é a função do servidor público. Por isso a discussão também é importante, Rita. Góes, boa noite. É um prazer estar aqui com você e com os demais colegas aqui. Os telespectadores também, boa noite. Servidores públicos, cidadãos que nos assistem. Importante esse tema do Góes atualmente. E eu acho que seria muito bom que o público brasileiro, que o povo brasileiro se entusiasmasse pelas eleições, como ele se entusiasma para o futebol, né? Enquanto nós temos toda essa movimentação no nosso país, numa Copa do Mundo, que todo mundo se entusiasma mesmo, é importante, mas as eleições que estão aí, que virão em seguida, têm também essa relevância na vida do povo, e as eleições podem mudar a vida do cidadão. Nós temos um país que pode crescer, que tem tudo para ser um grande país de primeiro mundo, e ele depende da nossa administração e que depende do povo votar conscientemente. Então, do mesmo jeito que a gente sabe os jogadores, o que eles fazem, como eles são bons, seria bom que todos nós soubéssemos também como são os nossos políticos, que acompanhássemos a atuação deles, como foram aqueles que estão candidatos à reeleição e como são os que estão se candidatando pela primeira vez. E aí votar de acordo, sabendo que eles podem mudar a nossa vida e que a única forma de melhorar o nosso país e deixar ele de um jeito melhor é votando de uma maneira consciente. E aproveitando para falar que o servidor público também, né? O servidor público tem muitos problemas, é a ponte entre o governo e o cidadão, e o servidor público muitas vezes não tem um representante, porque o próprio servidor público não vota num representante que vá ajudá-lo nas questões de trabalho dentro da máquina do Estado. Acho importante a pergunta que você colocou e que você também propôs como tema de debate, a questão de servidores, ele sendo um mediador do direito e da ação dentro do ambiente público. Isso daqui é uma colocação fundamental. Por quê? Os servidores, eles hoje não são vistos com o respeito que essa categoria merece. Os últimos governos têm tratado a categoria dos servidores públicos, e aqui não se trata só do Poder Legislativo, trata-se também do Judiciário e também do Executivo, de uma maneira a lhes tirar a importância que tem. Essa importância que você pontuou, como aquele elo de ligação entre o direito, né, a tese do direito e a ação pública levada a cabo. Então, como é que nós percebemos isso? Nós tivemos uma diminuição de concursos públicos. Hoje nós temos um grande número de cargos públicos sendo providos por regime de comissão. Então, ou seja, é aquele trabalhador que não possui praticamente direito nenhum. Ele é contratado pelo Estado no exercício da sua profissão, ele é um servidor, e no momento que esse cidadão é dispensado da máquina pública, ele não goza dos mesmos direitos que goza, por exemplo, um trabalhador contratado pelo regime da CLT. Então, isso é uma situação que deveria ser mudada, porque o servidor que presta um concurso público, ele é investido de uma maneira plena desse dever, que é bem representar a mudança da tese do direito para a ação prática em favor da sociedade.
Os serviços públicos deveriam ser os melhores serviços que nós teríamos no Estado. Eles deveriam ser, inclusive, melhores do que os serviços particulares. Quando você procura o melhor hospital, você procura o melhor médico, o melhor serviço de saúde, o servidor público, o serviço público deveria ter essa qualificação. Porque quando ele faz um concurso, ele elege e a pessoa concorre com muitas outras. Os melhores são concursados e são nomeados para o serviço público. Então, esse serviço público deveria ter os melhores servidores e os melhores funcionários. E muitas vezes isso não acontece porque, com o passar do tempo, a máquina administrativa do Estado vai retirando o salário do funcionário e ele vai ficando com um salário muito baixinho e tem que recorrer ou a bicos ou a coisas do gênero e não pode se dedicar como deveria, não por culpa dele, mas por culpa da administração que não lhe dá as condições necessárias para desenvolver o trabalho. Eu quero levar também a discussão para o lado do aposentado. Aproveitar que temos aqui 2 representantes de aposentados e futuros aposentados também. Nós estamos num momento muito difícil, em geral, não digo nós de Assembleia, porque nós temos mantido a paridade, né? Mas nós estamos vivendo aí momentos que os aposentados estão relegados em todos os níveis de governo a não digo nem segundo plano, a um terceiro plano, né? Então nós vamos tomar por base até uma questão nossa que vem vindo desde 2006 em discussão, que é a famigerada PEC 555, que seria o fim gradativo, né? No início não era nem gradativo, ela era o fim de vez, né? Da cobrança da contribuição previdenciária. Então a gente vê o governo federal relegando essa votação, não aceitando sequer que seja colocado em pauta na ordem do dia, sendo que ela está já pronta desde 2010. É um absurdo o que está acontecendo. Então, uma comissão especial aprovou todos os pareceres, tudo, foi feita essa negociação, ela acabou sendo paritária, é um percentual a cada ano, e até os 65, nos 65 ela encerraria a cobrança, mas até hoje não se consegue sequer que ela entre em pauta. Há pouco tempo, todos os líderes tinham assinado, e infelizmente veio uma sinalização do Palácio do Governo, em que o líder do PT, o senhor deputado Vicentinho, né, que foi presidente da CUT, presidente da Central dos Trabalhadores, defensor dos trabalhadores, que já tinha assinado, né? Aspas, né? Tinha assinado e retirou sua assinatura. E isto, para nós aposentados, mostra bem o que foi este último mandato, esta última gestão geral de todos os governados. Eu queria até colocar, Gaspar, para o espectador entender bem isso, que na verdade o servidor público é o único no mundo que paga aposentadoria depois de aposentado. E até o pensionista paga. Até o pensionista paga. Então, para que você paga aposentadoria? Para determinado tempo depois, você contribuiu durante todo esse tempo, você se aposentar. Aqui você continua contribuindo. Era uma contribuição, virou um imposto. Para quem ninguém sabe, né? É como o cara contribui para o INSS, contribui para o INSS a vida toda e depois que se aposenta vai continuar contribuindo para o INSS. Fora essa questão também nossa do servidor, quando a gente fala em aposentado, tem aposentado geral também. O tal do fator previdenciário é outra coisa que deveria já ter acabado. Lamentável. E infelizmente até hoje está aí. Então, eu acho que nós, aposentados, muito pouco temos a comemorar. Agora, temos que trabalhar muito realmente para eleger nossos representantes. São poucos aqueles que pensam nos servidores e também nos aposentados, né? Então, temos que tentar montar uma bancada para o trabalhador em geral e para os servidores, né, em conjunto. Infelizmente, a gente pega o Congresso e vai ver que a grande maioria é empresário, né? Nós temos lá um número muito grande de empresários e de representantes dos diversos segmentos, desde o agrícola, o industrial, banqueiro, né? Banqueiros, né? São todos muito bem representados. A própria bancada evangélica hoje muito grande, muito expressiva, e nós sempre perdendo cada vez mais nossos direitos, todos os nossos direitos
em virtude da fraqueza que nós temos na representação. Eu vou aqui falar sobre a importância do voto, mais uma vez, nisso que o Gaspar e o Góes estavam falando, que essa questão do fator previdenciário foi fundamental para fundar de vez as aposentadorias de todo mundo. Você, além de fazer um cálculo da divisão pelo tempo que você trabalhou, vem esse famigerado fator previdenciário, que é um índice que você coloca em cima no final do cálculo e que acaba reduzindo a sua aposentadoria de acordo com a previsão de tempo de vida que você vai ter depois de aposentadoria. Coisa que não existia e que passou a existir depois da reforma previdenciária, né? E que nós pensávamos que, na época do Fernando Henrique, não chegou a passar, e depois, quando veio o governo Lula, passou, e de uma forma castigando muitos trabalhadores. Mais grave ainda que nós estamos na premência aí de uma nova reforma previdenciária. Tudo indica que após as eleições, eu acho até que ganhe lá quem ganhar, venha uma nova reforma, e eles querem mexer principalmente na alíquota, essa mesma alíquota que nós estamos brigando para tirar, eles querem aumentar, e também nas pensões. Eles querem, infelizmente, eles querem, à medida do possível, acabar o máximo que puder com as pensões. O pensionista aqui virou um peso. E o governo mente com isso, dizendo que não tem dinheiro, que está deficitário, que não é verdadeiro, né? Tá. Construímos 4 estádios a mais do que precisava para a Copa, então não dá para falar que não tem dinheiro. A Anfip mostra bem isso, né? Mostra bem isso, a Anfip, que é dos fiscais, né? Mas o João Elísio está querendo falar também, João Elísio. Eu devo dizer o seguinte, seja qual for o próximo governo federal, vai nos prejudicar. Nós, servidores públicos, não temos nenhuma importância, infelizmente, para os senhores governantes. No nível municipal, estadual e federal. Nós somos um empecilho. O ideal para todos, infelizmente, seria que todos fossem cargos em comissão. Que aí eles poderiam manipular ao bel prazer deles. Infelizmente, eu penso assim. Ou terceirizado. Ou terceirizado, que é o que já acontece na maioria das casas legislativas, por exemplo. Então, eu não tenho lá tanta esperança. A minha esperança é que a gente tenha o espírito da Copa para votar, mas o que eu tenho visto até o momento é que o jogo partidário, o troca-troca, o xadrez, o jogo de damas, continua igual, a dama com o cavalo com a dama, a torre vai não sei para onde. Então, em cada estado tem uma formação, em cada município outra, e por aí vai. É democrático, sem dúvida, é bom, é bonito de ver, mas a mim é um quadro que não é bonito de ver. O quadro que se mostra é que, no caso do xadrez, vamos ao bispo, mas nem ele, certo? Então, acho que esperança. Pois é, você tocou num assunto importante, né, Filemon, que é a terceirização. E aí, o que é a terceirização no serviço público? O que eu quero cumprimentar aqui aos telespectadores e, aliás, fazer uma homenagem aos telespectadores que nesta noite deixaram alguns minutos ou por aí mais de meia hora de assistir aí o programa de variedades aí, que muitas coisas que não interessam muito a população, e estão aqui num sinal até de conscientização social mesmo e política, assistindo um programa que fala sobre o problema dos servidores, e não dos servidores, do Estado, da população. Só lembrar algo que o Góes disse com muita propriedade, reafirmado aqui pela minha presidente Desirê. Aliás, cumprimento aqui os integrantes da mesa, aqui Desirê, minha presidente, Gaspar, Rita, João Elísio. Estamos aí, somos companheiros de luta há muito tempo na Assembleia Legislativa. E o que é o servidor, como bem começou a dizer o Góes? Ele é o Estado visível, porque a população não vê o Estado. Ela não vê o Estado, ela vê o policial, ela vê o servidor da saúde, ela vê o servidor da educação, ela vê o atendente lá do poupa-tempo. Esse é o Estado que a pessoa vê. Então, quem se corporifica na frente do cidadão que precisa do serviço público é o Estado, são estas pessoas, esses servidores. E quando algumas corporações empresariais e mesmo até setores da imprensa atacam o funcionalismo, quer dizer, eles tomam o todo pela parte, pegam um ou outro problema eventual de um desvio, de um descaminho, e procuram
difamar mesmo o trabalho do servidor, na verdade eles estão atacando a população que precisa dos serviços públicos. Todos. Os mais ricos podem precisar um pouco menos, mas todo mundo precisa do servidor público. Todo mundo precisa do Estado. E só lembraria, assim, rapidamente, para citar um caso emblemático que nunca me saiu da cabeça desde quando na faculdade eu ouvi, a Itália, no pós-guerra, do pós-guerra até os anos 90, a Itália teve 50 governos. A Itália é um regime parlamentarista. Teve 50 governos. Praticamente um governo a cada 10 meses, a cada ano. O que manteve a administração italiana? A Itália é um país desenvolvido da Europa, né? O que manteve o Estado funcionando foi uma burocracia estável, uma burocracia técnica capacitada, porque os governos iam e vinham, mas esta burocracia, e quando fala burocracia no sentido correto, de que nos orgulhamos, uma burocracia estável, técnica, e é isso que nós precisamos aqui. Quando se quer destruir o Estado, a primeira coisa que se quer fazer é destruir, difamar o serviço público. Somos corporativos? Somos sindicatos de associação, essa é a nossa razão de ser, mas mais do que corporativos, o nosso interesse deve ser, e como temos lutado para ser, o interesse da população que precisa dos serviços públicos. Filemon, nós administramos o Estado, na verdade, é isso que você quis colocar e colocou muito bem. E, na verdade, são os políticos, são os eleitos que fazem o caminho, o programa que deve ser seguido pelo Estado. E nós vamos voltar, portanto, a um ponto importante. Como votar? O que é voto consciente? Mas vamos primeiro ao nosso noticiário, porque nós vamos continuar depois, num outro programa, essa conversa com a Rita, com o Gaspar, com o João Elísio, a Desirê, Filemon, e vamos falar de voto consciente. Fique com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, credenciou mais 4 hospitais para atendimento de urgência e emergência, aqui na capital e na Grande São Paulo. Seguindo o planejamento das obras no Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE, o IANSP credenciou mais 4 entidades hospitalares para atendimento de urgência e emergência e, com isso, os usuários do Instituto passam a contar com assistência também na Santa Casa de Santo Amaro, aqui na capital, no Hospital IGESP, na Bela Vista, também aqui na capital, e hospitais São Bernardo e São José, ambos no ABC. O novo pronto-socorro do HSPE já está em funcionamento, foi inaugurado há pouco mais de um mês e já realiza cerca de 20 mil atendimentos por mês. As obras no Hospital do Servidor Público Estadual vão até meados de junho de 2015. O IANSP, autarquia vinculada à Secretaria de Gestão Pública, tem hoje uma das mais importantes redes de atendimento em saúde para funcionários públicos do país. Além do Hospital do Servidor Público Estadual, na capital paulista, possui 17 postos de atendimento próprios no interior, os SEAMAS, e disponibiliza atendimento e assistência em mais de 100 hospitais e 140 laboratórios de análises clínicas e de imagem credenciados pela instituição, atendimento feito a 1.300.000 pessoas em todo o estado. A lei que permite o porte de arma para agentes e guardas prisionais foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff recentemente. O texto, que altera trechos do Estatuto do Desarmamento, que tratava sobre o tema, limita, porém, o direito ao porte de armas fora de serviço a apenas esses profissionais. O direito ainda passou a ser exclusivo dos agentes que trabalham sob regime de dedicação exclusiva, ou seja, que por acordo contratual exerçam apenas essas atividades e atuem apenas em instituições prisionais. Quando a matéria estava tramitando no Congresso Nacional, alguns parlamentares tentaram incluir o direito ao porte fora do serviço para agentes portuários. Mas o Palácio do Planalto, que já tinha descartado essas extensões, reafirmou sua posição. No início do ano passado, a presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei 87/2011, que previu o porte de arma a agentes e guardas prisionais, a integrantes das escoltas de presos e guardas portuárias.
Numa espécie de revisão da primeira proposta, senadores e deputados federais chegaram este ano a um novo consenso sobre a matéria, de autoria do próprio governo, sob muita polêmica e pressão da categoria, que acompanhou os debates e as votações, mantiveram a previsão do porte para agentes portuários. O item voltou a ser derrubado pela sanção da presidente Dilma Rousseff. Pela lei que passa a valer a partir de agora, além da exclusividade da profissão, o porte de arma fora de serviço também fica submetido à exigência de formação funcional, à condição de subordinação, mecanismos de fiscalização e de controle interno. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, sempre lutando por tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você já sabe, liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e também visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. Você também já te convido a acompanhar a fanpage da FESPESP no Facebook, no www.facebook.com/fed.fespesp. Só acompanhar aí na tela todos os endereços. E você já sabe, programa Cidadania e Serviço Público, você pode acompanhar online todos os domingos às 9 da noite no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso site sob o ícone FESPESP na TV. E aí você acompanha através do nosso canal do YouTube, é só procurar FESPESP, Federação FESPESP, no YouTube. Você vai assistir todos os programas da forma que quiser, rever, discutir, relembrar, tudo o que você quiser fazer, da forma que quiser, quando quiser e de onde quiser. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.